Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Ricardo Piccinini. Mas antes, CEO da Viver, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Viver já construiu mais de 25 mil unidades. Ela é uma incorporadora e construtora que cuida de todas as etapas, desde a compra do terreno, passando pelo desenvolvimento do projeto, execução das obras e venda dos imóveis. Já são quase 30 anos de experiência em empreendimentos com conceitos diferenciados, como os condomínios clube e as vilas residenciais. Desde 1992, quando surgiu, a Viver lançou mais de 8 bilhões de reais em valor geral de vendas e tem mais de 3 milhões de metros quadrados construídos. No início, a empresa desenvolvia projetos residenciais e comerciais, como lajes corporativas, centros médicos e empreendimentos de uso misto. Ela chegou a construir também 20 hotéis e resorts de vários padrões. Em 2007, a companhia levantou 756 milhões de reais com um IPO, o que o banco de terrenos da empresa e a expansão de atividades para outras regiões do país. Um ano depois, um fundo imobiliário baseado nos Estados Unidos e focado em países emergentes passou a ser o principal acionista da companhia. Nos últimos anos, a Viver passou por um profundo processo de reorganização. Adotou uma gestão financeira mais conservadora, com um aprimoramento de processos e seleção de mercados estratégicos prioritários. Em seguida, focou na reestruturação de dívidas, redução de despesas e longo prazo. Em 2016, a companhia entendeu que a recuperação judicial seria a melhor estratégia a seguir. Em 2018, o Grupo Viver anunciou a criação de uma nova unidade de negócios, a Solve, criada para oferecer ao mercado serviços customizáveis para a gestão de ativos imobiliários e soluções para todas as etapas do ciclo imobiliário. Em agosto desse ano, a companhia saiu da recuperação judicial. E você quer saber mais sobre essa companhia? Participe, mande a sua pergunta pelo nosso chat para a gente conversar agora com o Ricardo Piccinini, CEO da Viver, que já está conectado aqui com a gente. Oi, Ricardo, seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Prazer, Hanna. Obrigado de novo pelo convite de vocês. É sempre um prazer conversar com vocês e contar nossa história aqui um pouco e dar um pouco de perspectiva para o mercado também, né? Com certeza, a gente sabe que essa ponte é muito importante, entre o investidor e as companhias, e o business, o BMC Business, é o melhor lugar para a gente ter essa conversa. Bom, vamos começar então, o nosso papo sabendo mais da história da Viver e também em relação ao modelo de negócios de vocês. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Vou contar um pouquinho da história da Viver. A Viver é uma incorporadora de aproximadamente 30 anos de idade, né? Na década de 2000, ela era uma referência como incorporadora e construtora, então ela construía desde hotéis, loteamentos e até galpões, assim como residencial. E ela era uma referência muito forte na altíssima renda do residencial em São Paulo, principalmente. Eu brinco que, se a gente for comparar com a companhia atual, ela é como se fosse uma EZTEC, hoje em dia, da época, né? Nesse momento foi quando ela acessou o mercado de capitais, então ela abriu capital mais ou menos em 2006, e em 2008 foi quando justamente entrou um fundo de investimento muito grande para capitalizar a companhia, teve até uma troca de gestão na época, e foi quando ela percebeu a oportunidade, digamos assim, de ir para o mercado de baixa renda, inclusive em regiões fora de São Paulo, porque São Paulo estava começando a ficar muito concorrida, né, digamos assim. Essa foi uma estratégia que aparentemente no momento era muito lógica, mas não se mostrou muito acertada. Ela se alavancou muito, começou a ir muito, muito forte para mercados que ela não conhecia e numa estrutura, na baixa renda principalmente, com associativo, com o repasse Minha Casa Minha Vida, que ela não conhecia tão bem. E aí o que aconteceu, que culminou justamente num problema um pouco maior, que ela começou a ter problema com fluxo de caixa
e aí com atraso de obras, o que culminou justamente numa decisão de entrada de recuperação judicial. Ela estava com a estrutura muito alavancada, ela acabou decidindo entrar em recuperação judicial. Em 2016, ela entrou em recuperação judicial, e ali em diante, ela começou a passar a fazer um plano de reestruturação da companhia para desalavancar, e esse plano passava por troca de ação, de créditos em ação, né? Eu entrei aqui em 2019, né, já no meio da recuperação judicial, já com o plano aprovado e implementando esse plano. Então, quando eu entrei aqui, foi justamente com o propósito dessa desalavancagem, que a gente foi muito bem sucedido. Hoje eu diria que a gente praticamente não tem dívida na companhia. Então, a gente teve 1 ou 2 anos de reestruturação, de turnaround mesmo, de troca de gestão, de equipe, etc., até que no final de 2020 a gente passou a delimitar como que a gente ia voltar a atuar no mercado. Então, hoje, atualmente, a gente tem 2 unidades de negócios debaixo da SSA, dessa holding, né? Uma delas é voltada para uma incorporação Greenfield, tá? Então, voltar ao padrão da incorporação, mas muito oportunístico, principalmente no mercado de São Paulo, que é voltado para média renda, e bairros de média renda. Então, a gente foge um pouco daquele cara dos grandes incorporadores que estão nos bairros de alta renda, e foge também daquele perfil de incorporadora mais Minha Casa Minha Vida, que é aquela maquininha de produzir Minha Casa Minha Vida. Então, esse é o primeiro modelo de negócio. Também estamos voltados a VGV um pouco menores, com ciclos mais curtos, né? Tentando fugir um pouco desse risco daquele empreendimento de entrega em 5 anos, 6 anos. A gente quer ver um cenário um pouco mais curto, que é o Brasil hoje. E o segundo modelo de negócio, que para mim é um grande diferencial, um grande fator de inovação dentro do mercado brasileiro atual, que é justamente a Solve, que foi que a gente aproveitou toda essa nossa experiência, né, de problemas que a gente acabou tendo que enfrentar, que era justamente a retomada de projetos interrompidos, de empreendimentos interrompidos e SPs interrompidas. Então, esse segundo modelo de negócio, aí sim, a gente vem atuando no Brasil todo. Obviamente, a gente pega, a maioria das vezes, capitais ou cidades acima de 1, 2 milhões de pessoas, e vem comprando justamente esses ativos que estão interrompidos, essas obras paradas, estruturando elas e fazendo o relançamento desses projetos. E aqui é basicamente uma oportunidade que ela é muito única, né? Assim, porque não é toda hora que uma incorporadora para a obra, né? Apesar que a gente teve diversos casos, desde Encol até hoje, que de fato pararam obra. Então, a gente vê que é uma oportunidade muito única e com ninguém atuando, né, digamos assim. Então, quando uma obra para, mesmo os stakeholders, o banco, o incorporador, mesmo os adquirentes via patrimônio de afetação, eles não sabem muito o que fazer, não sabem, porque o incorporador não está acostumado a lidar com uma obra parada, o banco não quer assumir aquela obra parada, e os adquirentes também não têm a mínima ideia como terminar aquela obra. A gente já vem aqui justamente como uma solução ampla e holística para aquele projeto, que dá continuidade para o projeto. Então, isso é um bem, de certo modo, geral, né, até para a própria sociedade, porque uma hora parada ninguém gosta que fique lá. E, por outro lado, a gente viu isso como uma grande oportunidade de negócio e muito rentável também para a companhia. Então, hoje, digamos assim, são esses 2 modelos de negócio, e a gente está muito motivado para os próximos anos aí. A gente tem perspectiva de bastante crescimento, tanto no modelo Solve, que é um pouco mais papai com mamãe, mas principalmente nesse modelo de negócio da Solve, que é justamente pegar a obra parada, né? Perfeito. E vamos falar agora um pouco sobre o setor de construção civil, né, já que a demanda por imóveis esteve muito aquecida durante a pandemia, beneficiada pelas máximas históricas num período de 10 anos, né, na concessão de linha de crédito imobiliário, alinhada também a uma baixíssima taxa de juros, né, em relação à Selic. Qual é a sua expectativa para a demanda no setor para o ano que vem, e as concessões de crédito imobiliário continuarão em suas máximas históricas, na sua opinião? Essa é uma pergunta bem complexa, né? A gente tentar adivinhar o futuro, 99% das vezes a gente vai errar, né? Então, vou tomar um pouco de cuidado e fazer essa ressalva com qualquer comentário que eu venha fazer, mas eu acho que é importante falar que o construção do setor, né, o setor como um todo, ele tem fundamentos muito fortes, né? Então, quando a gente fala de Brasil, a gente tem um déficit habitacional no Brasil muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, se a gente for ver o déficit habitacional em 2005, ele era aproximadamente de 5 milhões e 500 mil famílias,
né, digamos assim. Mesmo depois do boom imobiliário de 2010, hoje, atualmente, o déficit imobiliário está estimado em 7,3 milhões de famílias. Quer dizer, é um crescimento de déficit habitacional, mesmo com o último boom imobiliário e mesmo com as últimas construções que vêm vindo, né? Então, isso aí é parte fundamental de uma questão. Segunda parte fundamental da questão, quando a gente vai falar de futuro, é os juros imobiliários, juros financeiros para financiamento imobiliário do Brasil, né? E aí a gente tem que dividir em dois, né? O que é juros de financiamento de obra e o que é juros de financiamento de adquirente, de comprador, né? Primeiro ponto é o seguinte, né? Apesar do CDI ter caído muito, digamos assim, nos últimos anos, existe um lag desse CDI chegar no crédito imobiliário. Então, se o CDI caiu muito, o crédito imobiliário não caiu tanto quanto o CDI. Então, mesmo com um crédito imobiliário que não caiu tanto, você vê que o aquecimento ele foi muito forte do setor imobiliário. Então, mesmo o CDI subindo, provavelmente os juros imobiliários não devem subir na mesma proporção. Ele deve subir um pouco, mas não tanto na mesma proporção. Então, eu acho que é o primeiro ponto, e isso eu falo tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, apesar de ser um ponto de atenção. E o terceiro ponto, que é muito importante avaliar no nosso mercado, o nosso mercado ele é muito sensível à taxa de desemprego, né? Então, digamos assim, se a gente for ver que o desemprego, principalmente por causa da pandemia, ele não baixou desse high de patamar histórico, que é os 14%, agora veio um pouco melhor, e mesmo assim, a confiança do mercado, ele continuou muito alto, e conseguiram lançar e conseguiram ser feitas, principalmente aqui em São Paulo, conseguiram ser feitos esses lançamentos com muito sucesso. Se a gente entende, digamos assim, que apesar do cenário macroeconômico ter um grau de estabilidade grande, esse fundamento do desemprego, ele continuar se mantendo ou continuar com uma perspectiva de queda, que é o que aconteceu, inclusive, nos últimos indicadores, eu acredito que a gente tem uma perspectiva interessante, sim, para o mercado imobiliário. Então, eu, olhando um pouco mais próximo do mundo real e não tão próximo do mundo financeiro, eu acredito que o mercado financeiro está muito mais pessimista, e do jeito que ele é normal isso acontecer, mas eu acredito que o mundo real, ele tende, digamos assim, por esses fundamentos todos que eu estou falando, principalmente no setor de real estate, ele tende a manter um certo grau de tração. Se vai ser o tanto quanto ocorreu em 2019, 2020, eu não sei te dizer exatamente, mas a gente acredita sim que a perspectiva não é tão ruim assim, a perspectiva continua boa, e a atuação tem que ser ainda, digamos assim, em força para um fluxo de crescimento nos próximos anos. Tá? Eu não acredito que se encerrou esse ciclo que começou em 2019, com finalzinho de 2018. Pelo contrário, eu acho que a gente está ainda no primeiro terço desse ciclo. Vai. Uhum. Perfeito. E vamos falar agora sobre os últimos resultados, já que a Viver encerrou o terceiro trimestre do ano, né, com um prejuízo de 79 milhões e 600 mil reais, de acordo com, né, o último relatório divulgado. Queria que você falasse um pouquinho, né, já que o montante negativo ficou praticamente estável quando comparado com os números do mesmo período de 2019, aí um período antes da pandemia. Queria que você comentasse aí o que vocês acharam desses números, fizesse uma análise e se eles vieram dentro da expectativa e se você também quiser destacar outros pontos. O prejuízo nunca é uma coisa boa, né? Mas eu acho que é importante ressaltar, assim como eu falei, que 2019, 2020 ainda foram anos de reestruturação, né? Tanto em relação à cultura, em termos de turnaround de companhia, como também adequação de saldos, né? A gente fez fizemos provisionamentos muito altos em relação aos nossos ativos nos anos de 2019 e 2020, e por isso que a gente teve prejuízo recorrente nesses anos. Foram anos de limpeza, né, da companhia, limpeza de base, a gente foi muito mais conservador na forma de provisionar esse número, e o que fazia muito sentido naquele momento. 2021, a gente ainda sofre, digamos assim, um pouco do legado, mas eu diria que a gente está bem provisionado, nós estamos muito adequados em relação ao número e o número que a gente reporta ao mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Falando um pouco de perspectiva, né, tipo, como que a gente vê a perspectiva dos resultados da companhia, a gente não solta guidance nenhum, mas o que acontece é que 2021 foi um ano, de fato, de volta ao mercado. O que é a volta ao mercado? É a saída da recuperação judicial, é a aquisição de novos ativos, tanto no modelo de negócios
de incorporação de Viver, como no modelo de negócio de incorporação Solve. Então, hoje, a gente está fazendo o quê? Está fechando os novos negócios para entrar numa nova safra de ativos novos da companhia, né? Só que, como a gente bem entende, a incorporação não é simplesmente você comprar o negócio que o dia seguinte você está apropriando o resultado, né? A incorporação tem um ciclo de amadurecimento e um ciclo de receita, né? Então, todo esse plantio que a gente vem fazendo esse ano, provavelmente os resultados vão acabar surtindo a partir do ano que vem e provavelmente de maneira mais forte em 2023. Então, esses ativos todos, que inclusive já reportamos vários deles dentro do nosso DRE, no último DRE, e que a gente deve reportar mais alguns deles, eles devem começar, digamos assim, a ser relançados a partir do ano que vem, e aí sim começar a surtir efeitos e ter uma rentabilidade muito maior. Então, os anos de prejuízo, eles foram necessários, inclusive, para fazer o ajuste e deixar o nosso número correto, né? Aconteceu que o legado, ele deu muito prejuízo, o passado deu muito prejuízo, e por isso que a gente teve que entrar numa recuperação judicial. Agora, os anos futuros, a gente vem sendo muito disciplinado na compra dos novos ativos, tanto nos negócios de Solve, quanto nos negócios para Viver, para justamente reverter esse cenário de prejuízo e dar muita lucratividade. Lembrando que, com perspectiva, e é natural, né, quando a gente lida com um ativo estressado, igual o negócio de Solve, a gente tem uma perspectiva de uma rentabilidade muito melhor do que um projeto de incorporação normal, né? Então, a gente está bem otimista, digamos assim, com as perspectivas da companhia. Essa é a nossa visão do negócio, e é natural que haja um questionamento do investidor sobre isso hoje, mas o ciclo da incorporação, ele é assim, não tem muito o que fazer, e a gente agora está plantando e trabalhando muito para antecipar o máximo possível esses resultados positivos que a gente tende a acreditar. Uhum. E, Ricardo, analisando o cenário macro, né, a gente vê uma expectativa de mais subida de juros com uma consequência aí de uma alta na inflação. Na sua opinião, como é que isso pode impactar o setor imobiliário e esse reajuste de juros? Preocupa, de alguma maneira, Viver? Vocês sentem algum impacto em relação a isso? Bom, separando em dois, né? Obviamente, a alta de juros, ela nunca facilita o mercado imobiliário, né? O mercado que é dependente de juros, né? Então, é um mercado de capital intensivo, que muitas vezes a obra é alavancada, eu acho que quase que 100% das vezes a obra é alavancada, são raras exceções que o custo de obra não seja financiado por um banco ou por um fundo, então os juros naturalmente afetam. Por outro lado, a gente tem, de novo, fundamentos importantes para o setor. O setor está com a perspectiva de voltar a ter um novo ciclo. Ele já iniciou um novo ciclo, veio a pandemia, deu uma segurada, mas ele está, digamos assim, com a perspectiva de retomar esses novos ciclos. Então, os juros preocupa bastante, mas, do outro lado, a gente continua com as perspectivas positivas e muito atento a pegar as melhores oportunidades, né? E sendo muito disciplinado com os nossos investimentos. Não cometemos loucura, não tem excesso de alavancagem, não tem, né, esse tipo de coisa. Falando em inflação, a grande questão é o seguinte, né? A inflação, ela afeta muito nos preços dos materiais, e principalmente o aço, o cobre, o cimento. Esse é o maior dor da inflação hoje em dia, né? A mão de obra ainda não foi tão afetada pela inflação, mas o aço, o cobre, o cimento, esses sim são grandes afetos. Então, nesse ponto, a gente está muito cuidadoso com a gestão de custos aqui. A gente, conversando com muitos dos nossos fornecedores, entende que os picos das inflações nesses itens, eles já passaram, aparentemente, né? A sensibilidade do setor, pelo menos, houve um desabastecimento, houve uma falta de produção desses itens, mas hoje houve uma retomada maior, então eles tendem a se normalizar, mas mesmo assim a gente está com muito cuidado e está monitorando à risca o quanto de risco de margem a gente pode perder nos projetos que a gente vem tocando, tá? Então existe esse ponto. Mas, por outro lado, a gente não vê, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente do que vem acontecendo, a gente não vê uma perspectiva muito alta de inflação. Em relação ao modelo de negócio Solve, que é importante falar, que é uma das grandes que a gente fala, né? É uma das grandes oportunidades que a gente tem aqui dentro, é uma das grandes sacadas que a gente teve. Esse modelo se beneficia muito, mesmo no modelo de alta de inflação. Por quê?
como eu pego uma obra interrompida, que o custo, boa parte do custo já foi incorrido lá no passado, digamos assim, eu tenho apenas a parte final daquele custo de obra. Quer dizer, eu diminuo muito o risco, digamos assim, dos custos materiais do modelo de negócio da Solve, né, que é o modelo de negócio que pega a obra interrompida e retoma essas obras interrompidas. Então, nesse segmento, o nosso medo está muito menor, as nossas viabilidades estão muito menos, digamos assim, está monitorando bastante, obviamente, mas elas estão muito menos comprometidas em relação ao modelo de Greenfield, né, incorporação do zero. Então, a gente está um pouco menos preocupado em relação às compras dos ativos que a gente vem fazendo na Solve do que em relação ao da Viver, que é uma impressão um pouco mais Greenfield, e aí sim, a gente tem que ter um pouco esse custo mais na mão, né? Uhum. E a Viver acabou de sair de uma recuperação judicial, né? Queria que você falasse agora quais são os próximos passos, né, da companhia, e todo o processo do Rio de Janeiro já foi finalizado? Ainda há algum legado em relação a isso? O nosso processo de recuperação judicial, né, a gente sempre confunde Rio de Janeiro e recuperação judicial, o pessoal coloca RJ, né, mas na verdade o nosso processo foi finalizado em primeira instância e a gente tinha um prazo de segunda instância, que inclusive o prazo já incorreu. Então, a gente passou por esse prazo de segunda instância, que poderia haver qualquer recurso de credor que não houve, então a gente deve ter o trânsito julgado, quer dizer, a gente não teve ainda o documento aqui feito na nossa mão, mas deve ter o trânsito julgado nas próximas semanas, e isso já era de esperar, porque a gente teve uma recuperação judicial muito bem sucedida, que mais de 98% dos credores aderiram a essa recuperação judicial, teve uma votação em massa, a gente fez uma conversão de boa parte dos créditos, da grande parte dos créditos que a gente tem hoje, que a gente tinha na companhia, então a gente está muito tranquilo em relação à recuperação judicial, estamos muito bem confiantes que não tem mais nenhum tipo de problema dentro da recuperação judicial. Em relação aos próximos passos da companhia, é um pouco do que eu te falei, né? A gente vem hoje focando muito no modelo de negócio de Solve, principalmente, comprando ativos de obras estressadas. É um ciclo esse que demora um pouco mais para você fechar o negócio, porque envolve você triangular com alguns stakeholders aquela solução daquele problema. Por outro lado, no momento que você resolve a retomada dessa obra, não precisa fazer uma aprovação de projetos, não precisa pensar em produto, aquele produto já está lá. Então, o ciclo dele de conclusão é muito mais rápido. Então, a gente vem muito forte, muito otimista, digamos assim, com as propostas e com o nosso pipeline de Solve. E no modelo de negócio de Viver, a gente já tem hoje um pipeline de land bank, digamos assim, que a gente vai voltar a lançar, e a gente está bem otimista com esses nossos ativos. São ativos que a gente gostou, que a gente foi muito disciplinado no investimento, tomou muito cuidado com o produto, e a gente está bem otimista, independente de qualquer situação de mercado, mas bem otimista com o relançamento desses produtos aqui na região de média renda de São Paulo. Uhum. E nesse primeiro momento, pode ser difícil para Viver lançar empreendimentos com 100% de participação. Queria que você falasse qual é a mentalidade atualmente da companhia e se vocês possuem parceiros para lançamentos. A gente, principalmente no mercado de Greenfield, né, de incorporação do zero, a gente tem, sim, alguns parceiros, são parceiros ótimos. A gente tomou muito cuidado de buscar parceiros para que entendam muito daquela região que a gente está atuando, porque no final do dia, o real estate ele é muito regional, né? Ele se não for falar nem de bairro, às vezes é de quarteirão, né? Um quarteirão para o outro ele acaba afetando. Então, a gente buscou parceiros para incorporar, que entendam muito bem daquelas regiões, e a gente tem um projeto, sim, que a gente adquiriu, que ele é 100% nosso. Então, apesar que, de fato, quem olha de fora, né, saiu da recuperação judicial, não tem capacidade de investimento, a gente tem, sim, capacidade de investimento, e a gente tem capacidade operacional muito forte, principalmente pelo turnaround que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos. Tá? Em relação à Solve, a gente tem poucos parceiros, normalmente 100% nosso, a aquisição do crédito, tá? A questão do crédito ou do empreendimento ou da estrutura do empreendimento como um todo, ela é 100% nossa. A gente tem um projeto que a gente tem um parceiro financeiro que ele entra como investidor dentro daquele projeto, mas também que é um parceiro que está totalmente alinhado com as nossas cabeças, entende o risco do negócio e está preparado para justamente a retomada desses projetos, tá? Então, é mais ou menos a nossa cabeça. Obviamente, é sim ter bons parceiros que venham e que agreguem valor e que mitiguem os riscos, principalmente aqueles que são menores e cuidem mais bem do ativo, mas a gente também está pronto hoje para fazer os investimentos
também 100% da companhia. Uhum. E muito se fala também, né, que a mudança de cultura empresarial é extremamente importante, né, para esse turnaround. E queria que você, nesse sentido, falasse o que a Viver tem feito. Isso aí é bem interessante falar sobre isso, né? A gente tem um mercado imobiliário hoje que ele é muito voltado, acho que majoritariamente para empresas familiares, né? A Viver não é uma empresa familiar, ela inicialmente foi uma empresa familiar, mas hoje não é uma empresa familiar, e ela tem que passar por dificuldades muito grandes, né? Então, quem entrou aqui dentro, principalmente agora na nova gestão, teve que acreditar no negócio, né? Teve que acreditar que ela ia sair de uma recuperação judicial e voltar a comprar ativos e dar tudo certo, o Brasil dá certo. Então, assim, a gente teve que trazer gente, digamos assim, que acreditasse nesse projeto todo. Por outro lado, os profissionais que acabaram ficando nesse mercado nos últimos anos, eles ficaram cascudos, né, no final do dia. E o pessoal que a gente trouxe com a gente, a equipe que a gente trouxe com a gente, foram as pessoas que nunca abandonaram esse mercado, que seguraram as pontas e aprenderam com os erros do mercado anterior. Então, hoje, a gente tem um orgulho muito grande de falar que a gente foi uma equipe muito forte. Isso, inclusive, dá a força da gente colocar uma perspectiva muito grande na companhia. E, especificamente para o deal de Solve, né, porque o deal de Viver, digamos assim, os profissionais são mais padrões no mercado, não é que existe padrão, mas que eles já têm no mercado, mas no deal de Solve, que a gente teve que criar um negócio que ninguém tinha criado antes, a gente teve que trazer gente que já apanhou e já entendeu o que dava errado e como que resolvia aquelas coisas erradas. Então, hoje a gente tem uma equipe muito forte que entende esses problemas, que entende o que é uma ação consumerista do adquirente, como que resolve, como que você negocia, qual que é o driver do outro lado para você conseguir negociar e desenrolar aquele problema para ele poder ter um novo plano de negócio, para ele poder voltar. Então, o desafio todo de um turnaround, no final do dia, é você trazer as pessoas que são da sua confiança, que falem a mesma palavra que você, que tenham experiência, né, que tenham garra e que queiram trabalhar, né? Então, acho que é um pouco da nossa cabeça. E aí, por outro lado, a gente fez todo um trabalho de cultura, a gente tem uma união muito forte de equipe. Eu sempre brinco que assim, o trabalho é feito por todo mundo, né? Eu aqui talvez seja a cara que aparece um pouco mais às vezes, mas o trabalho vem 99% da galera aqui. Então, acho que a gente está bem animado com a equipe que a gente vem formando, sabe? Uhum, com certeza. E, Ricardo, falando em relação a investimentos futuros, queria que você falasse um pouco como é que está o Land Bank da Viver, né, para lançamentos que pretendem realizar no próximo ano, e qual é a região do Brasil e segmento de renda, né, que vocês irão focar nessa nova operação. E algum, né, eu queria que você falasse em relação a isso. Legal. Eu acho que é importante falar que a gente não está soltando guidance ainda, é nosso desejo voltar a soltar guidance no curto prazo, não no longo prazo, mas hoje a gente ainda tem um land bank do passado, que a gente vem monetizando cada vez mais, então a maioria do nosso land bank do passado não está na estratégia de Solve e de Viver, das novas Solve, da nova Viver, né, digamos assim, então é importante falar isso, então a maioria, não todo ele. Então, a gente vem hoje liquidando boa parte desses terrenos do passado, vem resolvendo eles. Diversos desses terrenos tinham problemas de legado que a gente vem resolvendo um por um. Então, a gente vem sendo muito bem sucedido nessas soluções. Tá? E, do outro lado, a gente já coloca um novo land bank dentro do nosso portfólio. Né? Esse novo land bank, obviamente, voltado para o Greenfield, igual a gente falou, tem 5 projetos hoje já nesse novo land bank. 4 deles com parceiros, um deles sem, e a gente tem hoje já 3 projetos dentro do Land Bank de Solve, que aí assim, a gente vem arrumando esse ativo para poder relançar nos próximos tempos. Tá? A gente tem a perspectiva, sim, de adquirir mais Land Bank, principalmente Solve. A gente quer aumentar a nossa estratégia de negócio sobre o modelo de negócio da Solve, então a gente vem olhando bastante coisa, temos um pipeline extenso, e a gente está bem otimista que a gente vai conseguir fechar bastante coisa até o final do ano ainda. Então, isso daí para mostrar para o mercado, mostrar que a gente está forte e com consistência, né? Eu acho que é sempre importante falar que a gente não vai cometer loucura, que a gente já viu que o passado, o crescimento excessivo também, ele penaliza, seja por margem, seja por eventualmente você ter que entrar num processo até pior de reestruturação financeira. Então, a gente toma muito cuidado com ter uma estrutura de capital adequada, sem excesso de alavancagem e com produtos que tenham disciplina de investimento. Esse é o nosso cuidado aqui hoje. Uhum. Perfeito. E olhando para um cenário geral,
nenhuma das construtoras que, né, chegou à Bolsa aí no ano passado tiveram bons desempenhos. Como é que está a expectativa, né, em relação a Viver? E o que você acha também? Você acha que tem impossibilitado uma decolada no setor, apesar dos resultados corporativos comprovarem um bom momento dessas empresas? Qual seria o motivo de um valuation descontado no setor como um todo? Essa pergunta também é difícil, né? Mas se a gente for olhar, o mau humor do mercado, de fato, começou mais forte no ano passado, ele não é só desse ano. Então, se a gente for ver em relação a múltiplos, as incorporadoras tradando a múltiplo de uma vez PL, uma vez e pouquinho PL, já no ano passado, era já uma coisa estranha, né? Tipo, já uma coisa meio esquisita. E nesse ano, cair mais ainda, né? Então, o pessoal vê fração do múltiplo de PL, hoje em dia, uma incorporadora valendo, né? Então, quer dizer, é quase como se ela estivesse valendo um liquidation value, né? Ao invés de uma empresa que pudesse perpetuar. E eu coloco, assim, um pouco de mira no mercado, né? Quando a gente fala, porque a gente fez IPOs, o mercado fez IPOs, digamos assim, que estavam estruturados de uma forma a esperar uma facilidade de alocação de capital muito maior do que as incorporadoras que abriram capital conseguiram alocar esse capital. E, na minha visão, esse é um dos grandes fatores que acabou, digamos assim, dando um mau humor para o mercado, porque aquele investidor que entrou nesses IPOs acabaram não conseguindo ver essa alocação de capital tão rápida quanto eles gostariam que fosse. E, em paralelo, digamos assim, também a alta dos juros acaba que penaliza, digamos assim, naturalmente acaba penalizando mais o mercado. Tá, mas o terceiro fator, que eu acho que é um grande, eu acho que de fato tem uma frenesia no mercado financeiro, que somado a esses dois fatores, alavancado com esses dois fatores que eu comentei anterior, ele acabou penalizando mais ainda. Então, na minha modo de ver, o mercado imobiliário como um todo, se a gente for olhar em relação a múltiplos de retorno de lucratividade, ou mesmo retorno sobre o patrimônio líquido, eles estão demasiadamente descontados, né? No caso de Viver especificamente, obviamente, o nosso balanço ele não é o mais simples de entender, porque a gente tem uma recuperação judicial no meio desse balanço, por mais que tenha saído, tem passivos da recuperação judicial que ainda são sujeitos ao plano, que nem sempre o investidor consegue entender, a gente tenta esclarecer o máximo possível, mas nem sempre é tão claro. Então, a gente entende também que existe um desconto um pouco maior nesse sentido, e a gente está sempre aqui para tentar esclarecer o máximo possível o quanto que a gente deveria valer, um pouco que nas nossas perspectivas e por aí vai. Mas eu diria que, assim, existe, na minha percepção, e de novo, né, eu sou pura e simplesmente um operador, mas na minha percepção, eu diria que existe um excesso de pessimismo dentro do mercado em relação ao setor do real estate. Eu sei que a Bolsa como um todo, ela está mal precificada, mas eu diria que o real estate está sofrendo um pouco mais em relação aos seus outros setores. Uhum. Perfeito. E sobre a política de pagamento de dividendos, queria que se falasse um pouquinho. A gente sabe que isso é um assunto que os telespectadores sempre mandam mensagens, mandam perguntas para a gente repassar. Queria que você falasse como é que ela funciona atualmente e para os próximos anos. Vocês pretendem manter dessa forma? Eu acho interessante nessa pergunta, né? Porque o mercado do Brasil, historicamente, ele precifica muito melhor o crescimento de uma empresa do que o pagamento de dividendos, né? Se a gente for olhar o mercado americano, pelo menos de uns anos atrás, hoje em dia o venture capital está muito forte no mercado americano, ele também está começando a projetar mais crescimento, mas se a gente for ver histórico, ele precificava muito melhor o cara que era um dividend yield forte do que o cara que tinha um growth forte, digamos assim. E o Brasil, historicamente, ele precifica muito bem o crescimento, né? O que veio, digamos assim, para questionar um pouco isso nos últimos anos, principalmente o mercado de incorporação, na minha forma de ver, foram os FIIs, né, os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, eles pagavam os dividendos, eles pagam os dividendos deles mensalmente, eles têm os yields deles anuais, e isso veio questionar um pouco o próprio mercado imobiliário, né? Falou, vocês só querem ficar crescendo, vocês não vão devolver um pouco nada mais para os investidores, né? Como é que funciona isso, né? Então, eu, com essa cabeça que eu tenho hoje, que eu vejo nesse cenário, eu acredito muito sim numa empresa que
distribui dividendos, que tem uma recorrência de distribuição de dividendos, que ela começa a distribuir também um pouco daquela lucratividade, não só reinvestir, projetando crescimento infinito, digamos assim. Por outro lado, a companhia hoje, especificamente, a gente está num momento de retomada, estamos num momento que exige muito mais capital de investimento, porque a gente estava no zero, né? A Viver não lança nenhum projeto desde 2012. Então, para a gente poder voltar a lançar esses projetos, a gente precisa desse capital para investir, digamos assim, dentro dos novos terrenos ou as novas obras interrompidas que a gente vem comprando. Então, a gente acredita, sim, que a gente tem que ter uma política de dividendo recorrente, mas eu diria que, para os próximos 2 anos, principalmente, a gente deve ter muito esforço de investimento em capital para a gente poder voltar, aí sim, a ter, a partir de uma lucratividade nova, tentar voltar a ter uma política de dividendo. O que eu acredito, se a gente for pensar que há 3, 4 anos atrás, mal se tinha uma perspectiva se a companhia ia continuar ou não, e hoje está claro que a gente já está forte e firme para continuar, eu diria que falar em 2 anos, a 3 anos, de eventualmente voltar a distribuir dividendo, não é um cenário tão longe e não é uma perspectiva tão ruim, né, digamos assim. Então, um pouco da nossa cabeça, e eu acho que o mundo de FII, de Fundo de Investimento Imobiliário, veio ensinar a gente um pouco isso, né, que precisa, sim, pagar dividendo para o investidor e ele precisa também entender que ele está numa empresa que gera, né, que tem consistência na geração de valor para o seu investidor. Uhum. Perfeito. E de que forma as condições do cenário econômico, como, por exemplo, juros, né, juros em alta, inflação, o dólar supervalorizado, né, como a gente tem acompanhado, como é que, né, essa conjuntura acaba impactando nas operações da Viver? E o que a empresa tem feito para tentar se expor menos, né, a essa situação? Eu acho que, principalmente em Viver, digamos assim, vamos começar com Viver, que nem eu já falei, eu acho que a gente, na Viver, está um pouco mais exposto a um risco de inflação, principalmente, né? Então, em Viver, a gente vem sendo muito disciplinado nos orçamentos de obra, então, a gente, geralmente, nos lançamentos novos, a gente está com parceiros consistentes, a gente nunca pega o orçamento de um só parceiro, sempre pega de alguns mais parceiros, e tenta, digamos assim, fazer o máximo de controle possível dentro desses custos. Eu acho que aqui é o mais importante possível, tentar fechar contratos que nos protejam, digamos assim, de uma alta excessiva, da inflação específica de algum item, apesar que a maioria, que eu já falei, a maioria dos nossos parceiros, eles estão menos pessimistas com uma alta específica de algum item, eles acreditam que a retomada da disponibilidade dos produtos para incorporação, ela vem se estabilizando, então deveria ter menos riscos, a gente nunca sabe o dia de amanhã, se vai ter uma 4ª, 5ª onda, não sei o que lá, mas a gente acredita que o dia de amanhã deveria ter uma estabilidade em relação a esses índices, tá? E em relação à Solve, a nossa política de aquisição de obras interrompidas na Solve, geralmente são de obras acima de 50% evoluídas, quer dizer, a gente tem uma exposição ao risco de variação da inflação muito menor do que uma obra de incorporação greenfield. Então, quando você pega uma obra acima de 50%, você tem um custo, digamos assim, de mão de obra muito maior do que o custo de materiais, e o custo de mão de obra a gente vê que não está subindo ainda na mesma proporção do que a inflação. Então, a gente tem ainda uma certa garantia que a gente deve conseguir manter aqueles custos. Lembrando que ambos os modelos de negócio, a gente consegue, digamos assim, preservar a receita a variar junto com a inflação, né, digamos assim. Então, quando a gente fecha, tanto nos lançamentos como, digamos assim, nas vendas, a gente tem nossos contratos que reajustam também IGPM, o que acaba afetando um pouco menos a nossa margem no longo prazo, né? Diferente, por exemplo, de incorporadoras hoje que estão sofrendo um pouco mais com essa inflação, que são as incorporadoras de baixa renda, né, digamos assim, que tem o repasse associativo, que a receita fica travada com a Caixa Econômica, etc. Essas incorporadoras acabam naturalmente sofrendo mais, porque o custo começa a inflar e a receita não acompanha a inflação. Então, no nosso modelo de negócio, obviamente, tomando muito cuidado com a demanda e, eventualmente, com a disponibilidade das unidades ao valor acima do valor do mercado, mas a gente acredita que a gente está, de certo modo, bem prevenido em relação ao spread do custo com a receita nessa questão da inflação.
E Ricardo, só para a gente já ir finalizando a nossa conversa, queria que você falasse um pouco quais são os principais pilares ESG da Viver e também quais são as ações que a companhia tem feito, gostaria de destacar aqui também. Eu acho que essa é uma pauta que ela é muito importante hoje em dia, né? Então a gente tem tomando muito cuidado com isso, com as pessoas. Acho que na formação da sua equipe é muito importante que você tenha a pluralidade de pessoas na formação da equipe. A gente, para você ter ideia, aqui na incorporadora, a gente tem mais de 50% de mulheres dentro da incorporadora, o que é no setor bem diferente, né? Se a gente for ver que o setor, historicamente, a gente traz... Eu fiz engenharia civil, minha classe era de 90% de homens, né? Então, se a gente falar em termos de, se for ver histórico do setor, naturalmente, é uma predominância de homem, a gente conseguiu, digamos assim, atingir uma predominância tanto racial como de sexual, etc., de pessoas, de pluralidade de pessoas. Isso, inclusive, acredito que tem uma vantagem, digamos assim, mercadológica, que você tem pessoas que pensam diferentes, que se ajudam. Então, a gente acredita muito nisso, nessa parte. Em relação a Viver, nós tomamos todos os cuidados no consumo de obra, principalmente os insumos, eles têm que ser o máximo possíveis aproveitados. Então, a gente tenta utilizar o máximo possível os normativos e os indicadores que as normas nos passam para a gente ter o máximo de uso e o mínimo de desperdício possível e uma qualidade de obra muito forte, tá? E eu diria que em relação à Solve, né, a gente eu brinco que nem é de propósito que a gente acabou entrando no modelo de negócio da Solve pelo fato de ser ESG, né? Mas a Solve, não existe negócio mais ESG do que a Solve, né? Você pensa assim, uma obra interrompida, que fica anos parada, né? Que teoricamente ela está lá praticamente desperdiçada, né? Que você lida com diversas famílias que tem aquela obra interrompida, né? Que deixaram o seu sonho de lado, que se frustraram com aquele sonho. Você tem uma vizinhança que sofre com aquilo, né, que sofre por N motivos com aquilo. E quando você pega uma obra e você consegue retomar aquilo, dar esperanças novas, resolver problemas de, eventualmente, incorporadores, de adquirentes, sociais mesmo da região, eu diria que, assim, não tem nada mais ESG do que esse modelo de negócio da Solve, né? É resolver um problema que estava ali parado por anos. O que eu brinco, só para vocês terem ideia, a gente retomou a obra aqui de 10 anos parada, 15 anos parada, né? A média que a gente olha de obras interrompidas são 5 anos, né? Você imagina o que aquilo, né? O que aquele ambiente gerou de dificuldade para uma sociedade como um todo, né? Tanto os afetados diretos quanto os indiretos. E a gente conseguir retomar e entregar uma obra dessa, de fato, é um propósito muito diferente aqui da companhia, e isso aí é genuíno, é do fundo do coração. A gente acredita que tem um propósito muito maior nessa estrutura de negócio. Obviamente, a gente é uma empresa feita para dar lucratividade, mas isso aí é um propósito que veio a cargo junto, que é uma coisa muito forte dentro da equipe e dentro da nossa gestão. Perfeito. Esse, então, foi o Ricardo Piccinini, CEO da Viver. Ricardo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business. Espero que você volte mais vezes para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Prazer, Hannah. É sempre um prazer falar com vocês, falar com os nossos investidores também, com o mercado um pouco. Sempre são pautas muito legais de conversar e dar um pouco da nossa experiência aqui e tentar, né, esclarecer um pouco para as pessoas do que a gente vem fazendo aqui dentro, né? Passar por uma recuperação judicial não é nada fácil, mas eu acho que tem alguns aprendizados e quanto máximo possível a gente puder passar disso, mais legal é. Tá certo. Tá feito o convite, então. Obrigada, Ricardo. Obrigado você, até mais. Até mais. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real, né? Tanto no mercado nacional e no internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.